A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, que Deus vos abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo abençoado, estudando o livro de Marcos. Chegamos no capítulo 6, nós vamos dividir o capítulo 6 em dois vídeos, porque o capítulo 6 ele é muito grande, e são histórias muito abençoadas. Nós vamos falar sobre Jesus voltando para sua terra, onde ele não pôde realizar muitos milagres, por causa da incredulidade deles, Nós vamos falar sobre Jesus enviando os 12, a grande comissão, uma bênção, Jesus também, a fama de Jesus que vai crescendo, e Herodes, então, vê e acha até que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, e nós vamos, falar sobre a morte de João Batista. Essa será a primeira parte do vídeo. Depois nós vamos falar sobre as multiplicações dos pães no próximo vídeo, e também vamos falar sobre Jesus andando por cima das águas, Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe a tua casa, sua família. Você está no canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal. Nós estamos estudando o livro de Marcos. Glória a Deus, tem sido bênção, O Evangelho segundo escreveu Marcos tem sido uma bênção, um aprendizado de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos ler aí o capítulo 6. Eu te convido a você estar aí com as suas, com a sua Bíblia, com uma folha, com um papel, para que você possa fazer as suas anotações. É muito importante, estudar a palavra de Deus. Ela vai nos fortalecer e nos aproximar de Deus dia após dia. Amém? Glória a Deus. Então vamos estudar, começar já, em nome de Jesus. Nós vamos até o versículo de número 16, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim: E partindo dali, chegaram à sua terra, e os seus discípulos seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam nele. Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estavam admirados da autoridade deles, e percorreu a aldeia vizinha ensinando. Glória a Deus, amém? Grande realidade, Jesus Cristo então volta para Nazaré, a sua terra natal, aonde ele nasceu, aonde estava a sua família, onde estava seu pai José, a sua mãe Maria, seus irmãos, suas irmãs, e ele começa a fazer a mesma obra, Nós estamos aqui estudando desde o capítulo 1, então você observa que Jesus ele vai curando, Jesus vai ensinando, e aonde Jesus passava, milagres aconteciam, obras maravilhosas, mas quando Jesus chegou na sua terra, ele não conseguiu, porque é a grande realidade. Eu creio que você vive essa realidade, nós vivemos esta realidade. O grande sábio Jesus Cristo, ele já nos deixou bem atento a isso, Profeta de casa não tem honra, Quando nós tentamos pregar para os nossos parentes, para aqueles que estão conosco, as pessoas não acreditam no sobrenatural sobre a nossa vida, Acha que isso não pode acontecer. Então isso é bem real, Quando a gente tenta pregar para um irmão, para um pai, para uma mãe, aquilo se torna muito mais difícil. Mas isso não quer dizer, que você não seja uma bênção, não quer dizer que você tem um ministério de Deus. Isso não pode te frustrar, Uma certa feita, um rapaz disse para mim assim: eu não aceito isso, Profeta de casa tem que ter honra, nós temos que honrar os profetas de casa, mas é bíblico, é real, quem te conhece, quem viu Jesus crescer, quem viu Jesus brincar, quem viu Jesus trabalhar como carpinteiro, não acreditou nele. E assim é na nossa vida. Então, não adianta ir contra a Bíblia, Às vezes pessoas pensam assim: não, mas não pode ser dessa maneira, vamos mudar. Mas, a Bíblia, o Senhor Deus, ele é muito sábio, Jesus Cristo é muito sábio. Então, profeta de casa não tem honra, isso é normal, acontecer, mas isso não pode frustrar o seu ministério, amém? Isso não pode frustrar sua vida. Com certeza vai chegar a hora onde Deus vai te enviar a outras pessoas, e essas outras pessoas vão te ouvir, essas outras pessoas vão dar valor
né? Foi o que aconteceu com Jesus, né? Ele foi para os samaritanos, ele foi para, né, para os circunvizinhos, as cidades circunvizinhas daquela localidade, e ali as pessoas começaram a ser curadas, ser saradas, e a fama de Jesus ia crescendo dia após dia. É muito bom observar que Marcos, ele, né, deixa bem claro isso, que a fama de Jesus ia crescendo poderosamente. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouco, quando Herodes fica espantado. A gente vai fazer aqui uma inversão um pouco dos versículos para que possa ser mais claro para nós, amém? Glória a Deus. Então, lido aqui essa parte, né, do verso 1 até o 6, que fala sobre Jesus, e aqui, né, ele fala que, na verdade, é o versículo de número 4, né, que diz: Jesus dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Grande realidade, tá bom? Afirma isso, escreve isso com certeza, mas isso não pode frustrar os nossos ministérios, amém? Do verso 7 ao 12, nós vamos falar da grande comissão, né, que o Senhor envia os seus discípulos para pregoar a palavra de Deus, né, e dando ali autoridade, né, do céu. Diz assim: e chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhe que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse as sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E disse-lhe: na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, sair dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam aos povos que se arrependessem, e expulsaram muitos demônios, e ungiram muitos enfermos com óleo e os curavam. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Aqui é a primeira comissão, né, onde o Senhor envia ali os 12, depois o Senhor vai enviar 70, né, para que pudesse fazer a mesma obra, indo de 2 em 2, né, é a missão, é o ide de Jesus, né, Jesus então mandou. E aqui Jesus vai dizer algo bem importante, né, se a pessoa entrar na casa, se ele entrar em uma casa e não for recebido, né, então ele deveria bater o pó, né, das suas sandálias ali, ou seja, dizendo, não aceitou a palavra, bate o pó, vai para outra cidade. Mas ele vai deixar aqui o juízo, né? Mas será mais rigoroso no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, que nós conhecemos a história das pessoas, né, que ali foram totalmente contra Deus, e Deus teve que queimar a fogo aquela cidade. Ele vai dizer que haverá mais juízo do que aquele que recebe a palavra e rejeita. Muitos rejeitarão, né? Muitos rejeitaram a Cristo, por isso ele foi crucificado, mas a crucificação de Cristo nos trouxe a nossa salvação. Então, né, muitos vão rejeitar. O evangelho é assim. Então não frustre o seu chamado, amém? Continue pregando, continue, porque Jesus continua operando o milagre, continua operando a bênção, amém? Glória a Deus. E agora sim, nós vamos aqui, se você observar na sua Bíblia aí, o versículo 14, 15 e 16 vai falar, né, da fama de Jesus. Mas eu quero começar a ler no verso de número 17, para que você entenda por que a fama de Jesus estava crescendo tanto, amém? Então vamos no versículo 17, depois no final a gente vai ler aqui o verso 14, 15 e 16. Portanto, fala sim sobre a morte de João Batista. Você sabe por que João Batista foi morto? Né? João Batista foi morto porque ele acusou, né, a Herodes e a esposa do seu irmão, né, de Filipe, a ter relações sexuais. Ele disse que não era certo que isso acontecesse, por isso Herodes o prendeu em uma prisão. Mas Herodes não queria matar porque temia, porque ele era um homem santo, era um homem justo e muito conhecido e muito famoso também, né, pelos seus feitos na terra. E então, né, Herodes deixou ele preso. No momento ele ia soltar, mas houve um dia, e aqui agora nós vamos ler na história, né, o que aconteceu, a ira, a raiva, o que fez com ele, amém? Verso 17, depois a gente vai ler o 14, 15, 16. Não que a Bíblia esteja errada, tá bom?
mas é para que seja uma melhor compreensão em nome de Jesus. Versículo 17 diz: portanto, o mesmo Herodes mandava prender a João, encerrá-lo e manetá-lo no cárcere, por causa de Herodias, né, mulher de Filipe, seu irmão, portanto, tinha casado com ela, e não era certo fazer isso, né? Pois João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Isso foi, né, o que profetizou João sobre a vida dele, né? Não era certo, não era correto, e Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo, santo, guardavam com segurança e fazia muitas coisas, atendendo às boas vontades que ouvia. Então, Herodes guardava ele ali, né, para que Herodias, com essa raiva, não o matasse. Mas vai acontecer algo aqui, né, e a gente vai comentar daqui a pouco. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia a um grande tribuno, e os príncipes da Galiléia estavam presentes. Então, a filha da mesma Herodias dançou e agradou Herodes e os que estavam com ele e à mesa. E disse-lhe então o rei à jovem: pede-me o que queres e eu te darei. Olha o perigo, né? Estava com certeza ali no dia de festa, totalmente embriagado, né? E fez isto, né? Prometeu, e naquela época, né, até os dias de hoje, né, o homem de verdade promete as coisas, tem que se cumprir. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires te darei, até mesmo a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, a qual queria a cabeça de João Batista, né, que pedisse, e ela disse: a cabeça de João Batista. Olha como a raiva, como, né, que o ódio faz as pessoas perderem a cabeça, perder a mente, né? Não estou falando de João Batista, mas sim da Herodias, né? Que a sua filha poderia pedir até metade do reino, poderia ali, né, ter uma vida abençoada apenas por ter dançado e agradado ali Herodes, mas ela não, a raiva, né, o ódio, ela preferiu pedir a cabeça de João Batista. Olha o que ela faz, né? No verso 25, entrando e saindo, perguntou à sua mãe, né? Versículo 25. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente que deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele na mesa, logo não pôde negar. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar o seu corpo e puseram num sepulcro. Então aqui nós vemos a morte de João Batista, né? Por causa de quê? Por causa de um homem embriagado, por causa de uma raiva de uma mulher, né, que foi decidida. Ela poderia ter escolhido qualquer coisa e ganhado até metade do reino, mas ela preferiu a cabeça de João Batista, e o profeta, né, foi degolado. E nós vamos ver aí agora sim, nós vamos ler o versículo de número 14 e o verso 15 e o 16, que trouxe espanto, né? Nós já falei aqui, Marcos, ele vai relatar muito que a fama de Jesus crescia muito, né? Ou seja, Jesus curava aqui e as pessoas que eram curadas começavam a anunciar grandiosamente. E então, né, aonde ele ia, aonde ele passava, né, glória a Deus, o milagre acontecia, então a fama de Jesus cresceu. E agora, depois de Herodes estar na sua ressaca, de ver o que fez, né, ele vai começar a ouvir, e aqui no verso 14 diz: e ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele, né? Então, o que Herodes pensava? Que agora, né, João Batista estava encarnado em Jesus e fazia a obra, mas isso
não era real, não é? Isso era o espanto que ele estava, né? E acreditava dessa maneira. Ele ressuscitou dos mortos e agora está operando a maravilha neste homem, né? Nós sabemos, nós que somos evangélicos, não há, né, esse negócio de encarnação totalmente, né, é dada ao homem a oportunidade de viver somente uma vida, glória a Deus, né? Por isso é importante, tem alguém que prega aí, né, que a encarnação, né, e nós sabemos que não, né, a reencarnação não existe, é dada a oportunidade de viver somente uma vez, depois o juízo. Por isso é muito bom escolher o caminho certo para estarmos com Jesus Cristo, que é a promessa da vida eterna. Aí o verso de número 15, e outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou um como dos profetas. Aqui acertaram, né? E Jesus foi um dos maiores profetas também sobre a terra. Glória a Deus, amém? Então Herodes, porém, ouvindo isso, disse-lhe, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Então Herodes estava tão espantado que ele achava que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, mas não. João Batista esperou, né, aquele grande dia aonde Jesus Cristo, glória a Deus, né, ele morreu pelos nossos pecados e ele desceu até o inferno, pegou a chave da morte e quando a palavra do Senhor diz que ele disse, Pai, consumado está, o véu foi rasgado e os sepulcros de muitos santos foram abertos e eles entraram pela cidade. Isso está relatado em Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 52. Glória a Deus. Que muitos santos ressuscitaram e João Batista estava ali ressuscitado e está na glória com o Senhor. Glória a Deus, amém? Então, essa aqui foi a primeira parte do capítulo 6, amém? Nós iremos para a segunda parte, né, em nome de Jesus, daqui a pouco, no próximo vídeo. Então, que este vídeo seja bênção para a sua vida. Se você está aqui nos acompanhando, nós já temos aqui, né, 5 capítulos, 6 com esse, glória a Deus, falando do livro de Marcos, estudando, falando aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Se você chegou até aqui, esse vídeo foi bênção para a sua vida, aqui abaixo tem um botão, inscreva-se no canal, glória a Deus, amém? Acione esse sininho que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo aqui, você vai ser acionado, glória a Deus, vai ser notificado, glória a Deus. Também deixe o seu comentário, né, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, é muito importante para nós, para que nós possamos aí estar respondendo. Nós damos uma paz do Senhor todo especial e, né, oramos ali instantaneamente, na hora que lemos, né, o pedido de oração ou, né, no momento em que se foi falado, colocado uma pergunta, a gente responde com muito carinho, com muita, né, dedicação aos amados irmãos, tá bom? Glória a Deus. Também não deixe de deixar aqui o seu like, que nos ajuda aqui no YouTube, na plataforma, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bênção e envie para mais pessoas e elas sejam abençoadas também, amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço para o Presbítero Maurício e até o próximo vídeo. Deus abençoe.